Que nenhum recado mais para falar. E já vou chamar a nossa querida Rafaela para estar compartilhando conosco um tema que eu acho muito, muito importante e acredito que todos nós, psicólogos, independente da abordagem teórica que nós seguimos, precisamos entranhar, colocar na nossa prática os princípios que norteiam a comunicação não violenta, tá bom? Então, mais uma vez, desejo boa noite a todos vocês que estão entrando na live. Me sinto feliz com a presença de vocês e por ter tanta gente querida lá nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp, aqui no Instagram, tão animados e prestigiando e abraçando essa primeira semana de psicologia. Tá bom? Então vamos chamar a Rafaela. Solicitação para a Rafaela. Seja bem-vinda, Lê Cantini, Geraldo Gonçalves. Olá, boa noite, minha amiga. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Tudo bem? Tudo bem, que alegria reencontrá-la aqui nesse evento, nesse primeiro evento grande aí que eu estou promovendo pelo Instagram, né, psico.análise, e poder contar com a sua presença é uma grande honra. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite e novamente estamos aqui. Muito obrigada. Isso aí. Então, Rafaela Gonçalves, se apresente aí para esse público bonito, tanto do meu Instagram quanto do seu, que acabou de entrar aí. Boa noite, meu nome é Rafaela Gonçalves, eu sou psicóloga clínica. É a segunda vez que eu e Daniel nós reencontramos aqui numa live. Obrigada de novo pela oportunidade. E Daniel vem fazendo um trabalho muito bonito, estou feliz de participar, de compartilhar aqui com você. Eu atuo como psicóloga clínica com foco em CNV, né? Eu faço trabalhos, mediação, grupos de estudos. Nós também temos uma novidade, né, Daniel? Uhum. Daniel vai falar mais para frente dessa novidade. E é isso. Então é isso, minha gente. Seja bem-vinda, Adriana Pereira, uma amiga aí que eu conheci, né, pelas redes sociais. Seja bem-vinda. E mais uma vez, muito grato, muito feliz aí por poder estar iniciando hoje essa semana de psicologia e ter a sua presença aqui, abrindo, né, essa semana. Então, Rafaela Gonçalves, o que seria comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta é uma abordagem que nos permite relacionar uns com os outros, né, de uma maneira mais autêntica, que a gente possa se desprender tanto das nossas necessidades quanto também das nossas defesas, né, que a gente tem no relacionar com o outro e consigo mesmo. Essa é uma abertura que se dá para o pessoal e também o profissional. E hoje a gente vai falar um pouco também da abordagem clínica, né? Como que a gente pode levar para clínica CNV. E, de certa forma, essa resistência, né, que a gente vivencia em relação aos relacionamentos, ao contato com o outro, à comunicação, isso pode estar por trás disso alguns sintomas, como baixa autoestima, né, como medo de você, né, se deparar com a verdade do outro. E a comunicação não violenta nos ajuda também a esse autoconhecimento, a essa desenvolvimento dessa autoestima para poder nos relacionarmos de forma mais saudável, né, com o outro. Não Isso, é uma isso? conexão Também? consigo mesmo, né? Para que você possa ter também uma clareza, uma consciência daquilo que perpassa por você, para então conseguir alcançar o outro, né? Primeiro passar por você, para depois conseguir compreender e conseguir acessar o outro com tudo que ele tem. Nossa, que bacana. Nós antes havíamos conversado um pouquinho sobre algumas influências e pessoas muito importantes que fizeram parte do autor, né, do grande teórico da abordagem da comunicação não violenta. Você pode falar um Sim. pouquinho da biografia desse autor e essas influências que ele teve? Claro, o Marshall Rosenberg, ele foi o criador da comunicação não violenta
e foi a partir das suas vivências. Ele cresceu um tempo na cidade de Detroit, né, quando estava acontecendo muita violência, não só física, verbal. Ele relata alguns episódios sobre isso, né, que partiu dele descobrir, procurar uma nova forma de se comunicar diante da violência que ele vivenciou, né? E ele participou, ele estudou e também trabalhou com o psicólogo Carl Rogers, né? Ele é um psicólogo norte-americano, que já faleceu, e deixou esse trabalho muito bacana. Ele passou por vários países, Afeganistão, entre outros, para tratar justamente da violência que estava nas palavras, né? Na forma de se comunicar e relacionar com o outro. Outra coisa que ele traz também é de um episódio de violência desde a sua infância, que está enraizado na cultura, ele traz alguma situação que ele vivenciou na escola, no seu período de escola, onde dois garotos queriam bater nele e a professora fala para ele que ele não precisa ter medo, o homem não tem medo, o homem não chora, algo que é reforçado da nossa cultura para as pessoas e que isso daí tem uma grande influência na forma de se relacionar e também de repreender e inibir o nosso sentimento. Bacana, né? Então é uma teoria que surge de uma emergência da sua própria existência, né? Ele, Isso. de fato, Pode falar. ele vivenciou isso, né? Vivenciou essa situação de violência e a Isso. partir daí gerou aí elementos, né, para que pudesse desenvolver essa teoria tão bonita, que eu aprendi, inclusive, a gostar com você. Eu lembro quando você falou, né, que não havia, que ainda não conhecia, e a gente foi tratando disso, né? É realmente muito bacana. E também essa forma de não violenta, ele partiu através do resultado, né, da especialização dele em psicologia social, os seus estudos em religião e a vivência dele pessoal. Em 1984, ele abriu um centro de comunicação não violenta na Califórnia. E a gente conversando, batendo um papo, você me falou que haviam princípios, né? Essa comunicação violenta tinha pilares. E quais são esses pilares? E explica-nos um pouquinho sobre cada um deles. Sim. Então, ele formulou, eu chamo de 4 pilares, né? Que é para a gente conseguir se conectar mesmo assim com esses pilares para nos ajudar um segmento na comunicação não violenta. Então, são eles: observação, sentimento, necessidade e pedido. E não necessariamente quando a gente for comunicar com outro, a gente vai usar nesse segmento, né? A gente pode alternar horas, a gente nem vai usar todos ao mesmo tempo. Então, o que é a observação? A observação é quando a gente consegue ver uma situação, eu uso até a girafinha, né, como símbolo, que é o símbolo que o Marshall Rosenberg deu. O símbolo da girafinha é o pescoço longo, que tem o pescoço alongado, né? Então ela consegue ver de cima tudo. Ela observa uma situação puramente, sem julgamento, sem juízos de valores. É só o fato. Por exemplo, assim, nossa, Daniel, 2 vezes nessa semana hoje você deixou de lavar a louça. É uma observação pura. Eu não estou colocando assim, por que você não lavou a louça? Não tem meu juízo de valores, nem crítica. É somente o fato puro, né? Então, depois que eu compreendo a observação, eu vou entender o sentimento. O que essa situação, essa observação que eu fiz, me gerou de sentimentos? Porque os sentimentos é a parte, eu acho a parte mais importante, porque é aquilo que a gente falou, tá? Embutido na cultura, onde a gente não tem esse lugar de fala, que é difícil a pessoa conseguir expressar os sentimentos, né? Igual eu falei, e está no livro também do Marshall Rosenberg, temos uma cultura ali que é enraizada, que inibe as pessoas de falar o que elas estão sentindo, como se fossem frágeis, fracos, né? Então isso impede a pessoa de seguir o caminho de expressar. E é possível a gente ver isso desde criança, né? Não é nada,
Tá chorando por quê? Caiu do balanço, vai passar, mas de uma forma que não é empática nem acolhedora. Então a gente cresce dessa forma, tendo dificuldade de expressar o que a gente sente. E então vamos voltar ao exemplo. Eu percebi o que eu senti diante do que eu observei. E diante da observação que eu fiz, né, me despertou um sentimento. Qual sentimento é esse? Que muitas vezes a dificuldade está aí, né? Eu tento transparecer, eu tento colocar os meus sentimentos e acaba que muitas vezes eu coloco opiniões sem distinguir dos sentimentos. Então o exercício está aí. Conseguir entender o que eu estou sentindo, o que de sentimento está me despertando. Tem até livros com palavras que são sentimentos mesmo para ajudar as pessoas, porque é uma coisa assim tão reforçada na cultura que a dificuldade é grande, né? É um trabalho muito grande de compreender o que a gente sente. E depois que eu consegui observar puramente e consegui compreender o meu sentimento diante do que eu observei, vem então a necessidade. Que a necessidade é aquilo que eu preciso, né? Diante daquilo que eu estou sentindo. Então, se eu percebi que você. Só voltando no exemplo, eu percebi que você não lavou a louça 2 vezes na semana. Eu fiquei triste, com raiva, né? São palavras que trazem o sentimento. E para eu dizer o sentimento, eu também não preciso falar eu estou, ou alguma coisa assim. Eu já falo logo o sentimento que é para ficar mais claro para o outro. Então, diante do que eu observei, do que eu senti, qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é, Daniel, eu gostaria que você lavasse a louça mais vezes na semana, ou então pode ser de uma forma mais específica, na segunda e na terça, porque isso vai chegar de uma forma muito mais clara. Então, as nossas necessidades são todas aquelas que não estão sendo atendidas. Todas as necessidades que eu tenho e que não são atendidas. O que eu preciso, do que eu estou precisando, o que eu gostaria. Então, são essas as maneiras de poder falar. Conseguir chegar e alcançar o outro. E por último, é o pedido. Se eu entendi já o que eu observei, o que eu senti, qual que é a minha necessidade, aí vem o pedido. O pedido ele é feito da forma que eu falei anteriormente. Daniel, você poderia então lavar a louça na segunda e na terça? Né? Eu já descobri que a minha necessidade é que eu preciso que você lave a vasilha. Então, lave a louça. Então, como eu vou falar isso para você? Fazendo um pedido de forma mais clara, que você pode lavar a louça na segunda e na terça? Nas segundas e nas terças? Então, nós temos os pilares que sustentam a comunicação não violenta, observação, sentimento, necessidade e o pedido. Muito bom, sempre muito excelente aí a sua explicação, sempre muito clara, muito objetiva. Você que está entrando aí na nossa live, hoje nós estamos falando sobre os princípios da comunicação não violenta na prática psicológica, na prática clínica. Então, a Rafaela, no início, ela definiu o que era comunicação não violenta, né? Que teoria é essa, onde ela surgiu, quem foi seu autor, as suas influências, né, teóricas e, inclusive, as suas influências existenciais. Depois ela trouxe aí os 4 pilares, né, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Então eu peço a você que está entrando na nossa live, você que tiver qualquer dúvida, pode digitar, pode colocar aí, que com grande carinho a Rafaela vai estar aí sanando as dúvidas, explicando qualquer dúvida, né, que vocês possam vir a ter em relação ao tema. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença da Rafaela. Estou vendo que o pessoal está entrando, né? Inclusive alguns amigos seus aí, né? Meus tios também estão me assistindo, obrigada. Que bonitinho. Aí, que bacana. Lembrando que eu vou deixar essa live salva por 24 horas no IGTV e estarei disponibilizando também essa live lá no YouTube, também por 24 horas, tá bom? Então, você trouxe todo
você trouxe toda essa abordagem, essa importância, essa teoria, inclusive muito prática, né, muito bacana, mas como a gente poderia aplicar, né, esses pilares, aplicar toda essa teoria na prática clínica? Que, inclusive, a maioria dos meus seguidores aqui são estudantes de psicologia e psicólogos, então eu penso que esse conhecimento vai nos ajudar bastante aí como terapeutas. Sim, então, como é a chave, né, para as questões de desavenças, de conflitos, né, que é o relacionar, que é muito comum, né, ser trazido para o consultório, é a forma que a gente Uhum. ouve e a forma que a gente fala. E o que a gente ouve, o que a gente fala é sempre ligado às nossas experiências, né? Eu tenho até um jogo aqui da comunicação, vou mostrar para vocês, chama Grok. Eles têm esse jogo tem carta de sentimentos e necessidades. Vou mostrar aqui. Esse símbolo é do sentimento Uhum. e esse símbolo é da necessidade. E aí, olha, cada carta tem uma palavra. E essa palavra para dar um exemplo, tá? Prático. Essa palavra, vamos imaginar assim, eu tô com uma carta virada para mim, tá óbvio a palavra, né? O jogo, a pessoa tem que dizer algo que está relacionado com a palavra que não pode ser sinônimo. E aí a pessoa tem que descobrir qual é essa palavra. E o que está por trás desse jogo? Eu tô com a palavrinha, é óbvio para mim, eu vou dizer diante das minhas experiências, da forma que eu aprendi o mundo, de como eu absorvo, né? Então, o mundo é meu olhar. E o que é totalmente fácil, eu dizer para o outro, porque eu estou dizendo daquilo que eu acredito, dos valores que eu tenho, e vai ser muito fácil para mim descrever para o outro. Mas o outro vai ter uma dificuldade, porque a experiência dele, a forma dele experienciar, de absorver, de olhar diante do mundo, né? De toda forma que aprendeu, cresceu numa cultura, numa família que é totalmente diferente da minha, vai ter dificuldade de dizer dessa palavra. Então, para mim vai ser óbvio e para o outro vai ter uma dificuldade e vice-versa, né? Então, como é que eu posso trabalhar isso na clínica? É isso. As pessoas trazem sempre as relações, as dificuldades nas relações, seja com o outro ou seja com ele mesmo. Geralmente eu recebo muita gente com o outro, né? Então, o que eu vou trabalhar com essa pessoa? Primeiro, abrir esse lugar, porque tem algumas coisas que podem bloquear a nossa comunicação comigo mesmo e com o outro. São elas: negação de responsabilidade, julgamentos de valores, desculpa, não sei, julgamentos de valores e, peraí, julgamentos de valores, enfim, negação de responsabilidade e a comparação. Então, o que que vai me gerar bloqueio? Porque nós somos compassivos naturalmente. E quando ele fala que a gente é compassivo naturalmente, o que ele está querendo dizer? Que nós todos temos uma entrega de todo o coração para o outro. Só que o que é essa entrega de todo o coração ao outro? É ouvir inteiramente, falar com clareza. Então, quando eu coloco esses bloqueios que vão influenciar ou vão bloquear mesmo minha interação com o outro e comigo mesmo. A comparação é uma delas. Exemplo, eu posso me comparar com um estudante de psicologia que está no primeiro período, pode comparar com a gente? Não. Se ele fizer isso, ele vai ter uma grande frustração, vai ter uma dificuldade na relação com ele mesmo, porque se ele está começando agora, o processo dele é totalmente diferente de uma pessoa que já se formou. Então, isso vai distanciar ele dele mesmo, né, essa comparação que eu estou dizendo. Uma outra comparação é com crianças que são irmãs, ou alguma coisa desse tipo, que está ali numa relação próxima. Aí vamos pensar que aqui o pai ou a mãe chega e fala, a criança vem ali toda entusiasmada com algo que ela conseguiu, né, que era diferente para ela, e vai contar essa conquista. E aí a pessoa fala, mas seu irmão já tem isso. Então, tipo assim, sabe? E isso vai ser um bloqueio que vai distanciar. A outra é a negação de responsabilidade. Quando eu não me responsabilizo pelas minhas atitudes e terceirizo. Então, vamos pensar numa relação de marido e mulher.
Ah, mas meu marido não me dá carinho. Você já conseguiu expor isso para ele, conversar com ele? Talvez ali na experiência de vida, na forma que ele aprendeu, é tudo que ele está dando. É tudo que ele tem e pode estar dando. Mas também eu posso me comunicar e dizer que eu gostaria de mais carinho, atenção. Eu posso usar esses 4 pilares. Então, já falei de 3, né? De 2. E o juízo de valores vai ser aquele que eu vou colocar ali minha crença no outro. É a partir de mim. Eu vou julgar o outro como se o que eu acho certo e errado fosse lei para todo mundo. Então, isso vai nos distanciar. E são alguns desses fatos que bloqueiam a nossa compaixão natural com o outro. Então, eu posso ouvir de um outro lugar. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo com aquele outro. Quando ele está fazendo isso, eu vou voltar lá no exemplo da marido e mulher. Ele está fazendo isso. Será o que está acontecendo? Né? Primeira coisa, eu observei. Será o que está acontecendo? E aí depois eu posso pensar. O que será que eu sinto diante da relação que está acontecendo aqui agora? Depois do que eu perceber que é o que eu estou sentindo, qual que é a minha necessidade? Ah, eu queria mais carinho e atenção. Como eu posso chegar para o marido e verbalizar isso, né? O que eu estou vendo, estou observando puramente, sem colocar juízo de valor, sem negar a minha responsabilidade, né? Não colocar a culpa em si mesmo, né? Também. Tem uma pergunta aí, como usar a empatia, depois me lembra. E aí eu vou perceber o que eu sinto diante do que está acontecendo, sem responsabilizar o outro. Então eu não estou responsabilizando. Eu que estou sentindo diante de uma situação. E voltando lá naquele joguinho, é óbvio para quem? Né? Então vamos pensar nisso. É óbvio para quem essa situação, essa relação. Se eu não disser o outro, ele não vai saber, né? Ninguém tem uma bola de cristal. Então, nas relações, a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que isso cabe muito dentro da clínica. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu muito bem e eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo falar. Parabéns pela fala sempre assim, muito afetuosa, muito de alguém que realmente vivencia esses princípios, acredita neles e os pratica, né? É essa a sensação que eu tenho, assim, quando eu te escuto falando tão bem. Alguém fez uma pergunta relacionando aí a questão da empatia e Uhum. dessa teoria, dessa ferramenta. Não sei se eu posso falar assim. Foi a Renata, né? Renata, que a gente tem uma relação aí. Beijo, Renata. Então, como é que eu posso usar a empatia? Não é só o fato de se colocar ao lugar do outro, né? Que é isso que já está tão repetitivo que fica parecendo senso comum. Mas também de estar inteiramente ali para o outro, sem julgamento, na condição de colocar uma escuta assertiva para eu compreender o que está por trás daquela ação, né? Então, às vezes, vamos pensar assim numa criança, ela tá chorando muito, aí a pessoa fala, nossa, mimada. Não, pode ter ali por trás desse comportamento, uma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando a gente para de ver as pessoas como inimigos, como monstros e ver só o ser humano que está ali por trás, é possível ter empatia e uma escuta assertiva para que a gente possa compreender o que aquela pessoa está querendo dizer, né? Que ela não consegue expressar verbalmente, mas é um sentimento ali, aquele choro, aquela raiva. Então, o que a gente pode fazer é se colocar ali inteiramente para o outro, para compreender o que é que ele está tentando nos dizer. Alguém está perguntando aqui. Não ficou claro o conceito de CNV. Tá, vou responder, viu? Tássio, a comunicação não violenta é um lugar onde a gente pode se permitir relacionar um com o outro e consigo mesmo, onde a gente possa se desprender das nossas necessidades e também nas nossas defesas que a gente tem para relacionar com o outro, que até encaixa nisso, né? Que é quando a gente se dispõe inteiramente, tanto para me compreender, tanto para compreender o outro. Então, porque ele descobriu, Marshall Rosenberg descobriu que através da comunicação, no relacionar consigo mesmo e com o outro,
é que está a chave para as desavenças, as discórdias, os conflitos. A Adriana, obrigado pela explicação, foi ótimo. A Adriana está perguntando: o esvaziamento de si mesmo para receber o que vem do outro é assim? O esvaziamento é porque quando a gente se coloca inteiramente, a gente não se coloca sozinho, né? A gente vai com as nossas crenças, nossos valores, Uhum. nossos juízos de valores, onde que a gente determina o que é certo e o que é errado. Então, esse esvaziamento que você está falando vem desse lugar de colocar uma condição inteiramente, onde eu possa ouvir o outro e ouvir a mim mesma, sem que isso possa é, entrar em conflito comigo para eu tentar me justificar, me defender. A Aisha Fabiane está perguntando: com qual abordagem você trabalha dentro da clínica? Então, eu concilio, né, a psicologia humanista existencial e trago a CNV também. Tem funcionado muito bem. As duas caminham de mão dadas, até porque ele também diz no livro, né, que se inspirou em Carl Rogers, onde ele estudou e trabalhou com ele. A sensação que eu tenho quando você fala, né, sobre a abordagem, né, da CNV, me parece que essa abordagem ela pode vir como um complemento a todas as abordagens. Eu acredito que Sim, todas as abordagens podem utilizar-se dessa ferramenta, desses princípios. sim, porque ela é acolhedora, né? Não há um julgamento, a pessoa traz, não que as outras abordagens não façam isso, mas essa faz de um outro Uhum. lugar, né? É possível estar ali com a pessoa, vamos dizer, não sei se eu posso dizer assim, mas como é que eu aplico isso junto com a existencial, por exemplo, a humanista? É de uma forma, às vezes, resolutiva, ajudar a pessoa sem dizer mesmo, como ela pode conduzir uma comunicação com o outro onde não está dando certo, né? Onde ela está tendo dificuldade. Eu já recebi muito feedback, né? Depois de haver tentado comunicar com os 4 pilares, por exemplo. Alguém perguntou, mas eu não consegui ler. Isso, está escrito, pode, com certeza, e acho muito válido, sim. Alguém, o Tássio disse que a comunicação não violenta pode ser aplicada com outra abordagem. A gente até já explicou que é possível, sim. Sim, Inclusive, pode ser uma ferramenta e um complemento, né? sim, é possível usar. Então é isso. O áudio Se falhou você aqui para mim. falhou, se você estiver, tá me ouvindo? Sim, agora eu tô. Se vocês tiverem alguma pergunta para colocar, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí para colocar as perguntas. Agradeço a presença de todos vocês nessa live, né, nessa semana de psicologia. Uma diferença é que o Marshall Rosenberg ele usa isso para enriquecer a vida das pessoas, né? E eu já havia comentado com o Daniel o quanto enriqueceu minha vida, né? E eu tenho essa necessidade de passar para as pessoas aquilo que enriqueceu minha vida e que eu aprendi muito. Houve muitas transformações para o meu eu e para minha relação com os outros. O Geraldo está dizendo aqui: oi, Rafa, esse assunto aborda o diálogo com uma união de compreensão. Perguntando, né? Uma união de compreensão? É um grupo de pessoas, né, que pode, havendo essa compreensão da CNV, com certeza vai haver um melhor relacionamento, né? Eu acho que em sociedade, nesses pequenos grupos. Eu não sei se teve outra pergunta, mas eu queria aproveitar e falar. Uhum. Muitas pessoas perguntam mas como relacionar com quem não conhece a CNV, né? Eu conheço a CNV, como relacionar com quem não conhece? E essa foi uma pergunta muito interessante, porque se eu conheço a CNV, eu posso fazer um convite para a pessoa a participar sem ela saber os conceitos da CNV, sem ela compreender. Porque a partir do momento que eu me compreendo, eu posso me relacionar com essa pessoa, abrindo um espaço para que ela também participe comigo. Um exemplo vou pegar até o exemplo que tem no livro.
Oi, tô te ouvindo. Acho que deu uma travada. É, então, vou usar o exemplo que tem no livro para falar disso. O Martin Rosenberg, ele estava conversando com alguém e ele é judeu. O Martin Rosenberg, ele é judeu. E alguém que estava conversando com ele de outra religião falou que não concordava, que esses judeus tinham mesmo que morrer, não sei o que, não sei o que. Então ele foi conversando com as pessoas, a mesmo despertando o sentimento nele de raiva, de incômodo, né, de estar ali ouvindo isso, ele foi conversando com a pessoa, assim, ele respirou, se colocou no lugar dele, desacelerou, né, porque o pensamento fica ali acelerado na hora, querendo falar várias coisas para a pessoa, mas você respira, se recompõe, entende por que que você sentiu aquilo. No exemplo dele, ele sentiu raiva, sentiu incomodado porque ele era judeu. Então vamos lá. Como que ele trouxe essa pessoa para a conversa? Ele foi perguntando, por que a pessoa, você gostaria que não existissem os judeus? Foi trazendo a pessoa de uma forma até ela conseguir falar claramente o porquê que ela chegou nessa conclusão, o porquê ela abordou esse assunto, né? Que vem muito de um lugar, de uma cultura que cobra muito isso, né? Que às vezes a pessoa só reproduz, ela não tem consciência do que ela está falando, é automático às vezes, né? Como essa frase, homem não chora, né? Então, assim, vem reproduzindo de uma forma automática, sem mesmo passar pela consciência. Então, quando você aborda outra pessoa que não conhece os princípios da comunicação não violenta, não pratica, você pode trazer ela, né? E no final todo mundo fica tranquilo e calmo, porque chegou a consciência. Chegou de uma forma muito clara. Tá conseguindo ouvir? Tô sim, muito bem. Tem uma pessoa que tá, a Educaterapia perguntou: essa abordagem pode ser usada em escola ou empresa ou somente na clínica? Em todos os Alessandra, o nome da espaços. pessoa. A Alessandra, ela cabe em todos os espaços, tanto profissionais quanto pessoais. Escolas, né? Empresas, é usado para grupos, para trabalhar grupos também. Cabe em todos os lugares. Né? Ele traz no livro abordagens que ele fez em escolas, em organizações, em hospitais, é sempre com equipe, né? É legal também trabalhar com a liderança, equipe que tem dificuldade ao se relacionar, né? E alguns fortalecem, né? Procuram para fortalecer os relacionamentos que já existem e até que são bons. Para equipe, produtividade, relacionamento com o cliente, oficinas também, treinamentos. Cabe em muitos lugares, Alessandra, né? Isso. E a Francanat, eu não entendi, a Francanat. Em um ambiente clínico, quais os casos mais típicos que se costuma usar a CNV como ferramenta? Tá, eu vou falar dos que eu já usei, tá? É, em comunicação entre casais. Entre casais é assim, o que mais aparece para mim. Uhum. Então, acredito que nós já respondemos todas as perguntas e Uhum. aproveitar porque é uma hora, né? É muito curtinho esse tempo, mas eu acredito que deu já para introduzir esse tema muito interessante, muito importante e essencial para qualquer atuação, seja ela clínica, seja ela em escolas, em empresas e em qualquer abordagem teórica. São princípios que com certeza nos ajudarão muito a desenvolver relações né, maravilhosas, incríveis aí. Então, aproveitando para finalizar, né, com medo de terminar aqui o tempo, Rafaela, você tinha adiantado no início, né, que a gente tem uma proposta aí, né? Se você quiser Sim. falar um pouquinho. Então, gente, o Daniel, ele fez um convite para mim, né? Para a gente realizar juntos um curso, né, de comunicação não violenta, com 8 encontros. Aí a gente ainda está definindo se é 15, 15 dias, qual é o dia da semana, o horário mais ou menos a gente já falou. Então vai Uhum. ser uma parceria, né, do Instituto de Neuropsicologia e
eu. A gente está pensando em realizar agora em novembro. Então, já fica aí, né? Quem quiser ir nos procurando, já para compreender como é que vai ser direitinho, a gente está aberto. Aos pouquinhos eu vou colocando as informações lá no Instagram, tá bom? Isso, Inclusive, esse grupo, né, que a gente tem lá no WhatsApp e no Telegram, eu pretendo permanecer com ele. Tá? Então, certo. caso vocês queiram continuar nesse grupo, fiquem, porque sempre terá novidades aí para vocês, inclusive esse curso, que vai É, ter certificado, né? Nós vamos emitir um certificado de participação, com carga horária, tá bom? isso, Vai ser um curso de formação, né? A gente vai formar aí vocês nesse princípio tão interessante, tão bacana, que eu me isso. apaixonei aí em ver a Rafaela falando, né? É, a gente ainda tem tempo, Daniel? Tem sim, tem. Tá, Eu acho gente, que deve ter uns 10 minutos aí, ouvinte. eu queria ler para vocês um poema que é da Ruth, chama Palavras são janelas ou são paredes. Eu vou ler aqui, quem quiser tirar dúvida ou falar hoje alguma compreensão que teve. Então vamos lá. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. É isso. Que bonito poema, né? Tem alguém perguntando se a live vai ficar salva. Ficará por 24 horas, tanto no IGTV, e eu estarei disponibilizando lá no grupo do Telegram e do WhatsApp o link dela diretamente do YouTube. Também ficará por 24 horas, atendendo, né, a necessidade de muitas pessoas que não poderiam estar ao vivo aqui com a gente. Em relação à presença, eu pensei em fazer de uma forma mais dinâmica. O que que eu faria, né? O que que eu pensei em fazer? Após a live, daqui a 10 minutos, eu estarei postando lá no Feeds uma imagem, uma arte com um texto produzido pela Rafaela. E aí vai ter algumas regrinhas lá. E dentre essas regras, uma delas é, em uma frase, resumir o que aprendeu nesta aula. A partir dessa frase aí, eu vou estar confirmando essa presença de vocês. Tá bom? Para a questão da carga horária, do certificado. Tá bom, minha gente? Ó, após acabar a live, daqui a uns 10 minutinhos, eu vou estar postando inclusive um post, uma arte, onde vai ter algumas regras, e dentre essas regras, você vai ter que, vou falar aqui as regras, ó, seguir os perfis, o meu perfil, o perfil da Rafaela, que é qual mesmo? pc_rafaela.goncalves. Isso eu vou colocar lá. Depois curtir o post, né? Mencionar 3 amigos e, em uma frase, resumir o que aprendeu. Nessa aula, nessa frase que eu vou estar verificando as presenças. E além de você participar dessa dinâmica, vocês estarão participando de um sorteio que vai ser realizado amanhã, às 12 horas, meio-dia, onde eu estarei sorteando esse livro, que foi, no caso, presenteado pela editora Paulinas, que é O Poder Transformativo da Metáfora em Terapia. Teorias, vivências e sugestões para a prática clínica. Então, você, ao fazer, né, tudo isso que vai estar indicado no post, você vai estar também fazendo parte desse sorteio para ganhar esse livro, ó, tá bom? Que eu estarei enviando. E lá no grupo, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, estaremos enviando, né, Rafa, um PDF do livro, Sim, Comunicação Não Violenta. sim.
Então, quem quiser, é só procurar o Daniel, ou pode também me procurar no Instagram, que a gente está aberto, viu? Então, quero agradecer a todos vocês que estão participando dessa live, aos seguidores da Rafaela, né, que tem um fã-clube. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. E os meus seguidores, eu peço que sigam a Rafaela, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai fazer todo o diferencial aí na carreira de vocês, na prática, seja ela clínica ou nas outras atuações da psicologia. Tá bom? E eu Então, quero eu me agradecer de despeço. novo, né, Daniel? Muito obrigada, Daniel está sempre lembrando de mim aqui, e eu falei isso com ele já. Ele sempre dá oportunidade para quem está começando. É muito bacana a conexão que a gente tem. Obrigada. Inclusive, a Rafaela, só para finalizar aqui, para não, né, porque eu tenho medo do Instagram cortar, quando ela fez a primeira live comigo, ela era ainda estava quase se formando, faltava um mês para Isso. se formar. E aí eu falei que bons alunos certamente serão bons profissionais, que a nossa carreira começa lá na cadeira da universidade. E é isso que eu vejo, né? Que essa boa aluna lá da faculdade é uma excelente profissional e que, inclusive, está me ensinando muito aqui, ensinando a cada um de vocês sobre esse tema tão importante da comunicação não violenta. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, me sinto muito feliz e honrado em ter um público tão querido participando dessa primeira semana de psicologia. Um grande abraço e até mais. Não perca os próximos dias. Beijo. Ah, é. Amanhã, ó, só para finalizar, amanhã nós temos uma outra live, 7h30, com a presença da Carolina Sales. Ela que é especialista no tema autismo. Então, amanhã, 7h30, 19h30, nós temos um encontro aqui marcado, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, beijo.